Então, há um senso de dever em estar aqui hoje. E me sinto como um dever urgente. E, por isso, eu vou tentar responder duas perguntas muito rápidas e objetivas. A primeira é parte da controvérsia que acompanhou essa manhã sobre o que significa e o que deve significar ciência confiável para que essa corte decida a DPF 442. Aquilo que o direito costuma chamar de empiria. A minha primeira afirmação é que nem tudo vale. Os dados não estão aí e eles não falam por si mesmos, ao contrário do que foi dito antes de mim. E a segunda pergunta é qual a magnitude do aborto no Brasil, e eu vou aproveitar e explicar algumas das dúvidas que foram apresentadas por professores nesta manhã sobre questões metodológicas do estudo. Então, não basta se apresentar aqui como cientista ou mesmo ter um título de doutorado para ser confiável a um debate sobre algo da tamanha importância que é a criminalização do aborto no Brasil. Há regras do jogo que devem ser respeitados antes de se solucionar uma controvérsia constitucional como essa. Ainda mais se nós queremos fazer um giro de um direito amparado em evidências. Precisamos fazer uma pergunta de quem produziu essas evidências, aonde elas foram disseminadas e como elas foram coletadas. Isso nós chamamos em ciência como evidências confiáveis. Um estudo sobre aborto, por exemplo, que vem a afirmar que 86% da população brasileira é contra ou a favor do aborto, e a resposta se dizia contra, tem um erro de partida, que em geral são os erros de pesquisas de opinião sobre temas tão controversos como aborto. Imaginem qualquer um de nós fazendo a pergunta se você é contra ou a favor de ter uma religião. Essa pergunta não seria feita porque ela não é considerada como factível para se apresentar uma resposta sobre garantia de direitos individuais. Nenhuma das duas pesquisas seria publicada em nenhuma revista confiável da comunidade acadêmica e serve, talvez, como manchete de jornal ou como peças de uma retórica de construção sobre argumentos em um tema controverso. Então, esse é o caso de muitas das pesquisas de opinião sobre aborto que continuamente se fazem referência para dizer o que pensa a população brasileira. Nesse caso, em geral, dessas pesquisas, não há erro de amostra, como já foi dito aqui. Não há erro em coleta de dados, mas há um erro de pergunta. A pergunta sobre aborto não é se nós somos contra ou a favor. Na verdade, o que nos interessa saber são práticas. Uma mesma mulher que venha responder a uma pesquisa de opinião, eu sou contra o aborto, essa mulher pode ter feito um aborto na vida. Porque há uma expectativa moral de uma resposta correta quando há alguém fazendo uma pergunta inquisitorial como essa. E poderia parecer uma aparente incoerência. Mas eu dou duas razões para explicá-las. Como eu disse, porque há uma expectativa de resposta. A segunda, ela é de ordem filosófico-jurídica. Nós somos incoerentes quando a lei penal nos ameaça de prisão. Uma mesma mulher contra o aborto, ela, se perguntada se ela é a favor ou contra a prisão de mulheres, ela vai dizer, não faz nenhum sentido. Muitas mulheres brasileiras sequer sabem que o aborto é um crime de prisão. Elas sabem que há um erro, que talvez haja um pecado para aquelas que fazem parte de comunidades de fé. Seria como ser contra os cigarros, mas a favor da liberdade de fumar, se essa pode ser uma compreensão mais simples. Então, essa é a ciência e nenhuma outra que essa Corte pode considerar na ponderação de questões constitucionais envolvidas na DPF 442. O resto é legitimamente dogma, é crença moral ou é fé, que são também argumentos respeitáveis e estão aqui convocados a se pronunciarem. Por isso, eu pediria: nós não estamos aqui para ouvir professores, mas para ouvir pesquisadores. Nós não viemos hoje aqui para ouvir aulas. Nós viemos para ouvir argumentações baseadas em teses. Nós viemos para ouvir autores originais. E o sistema brasileiro tem um sistema que se chama Lattes, de publicidade dos nossos currículos. Eu gostaria de ouvir cientistas que tenham publicações originais sobre essa matéria. E eu passo a apresentar o que foi descrito, e é descrito, como a principal pesquisa sobre o impacto da magnitude do aborto clandestino no Brasil. Magnitude é um mapa que nos diz quem são as mulheres que abortam, qual é o seu perfil etário, qual é o seu perfil racial
regional, educacional e religioso, e algumas das consequências da clandestinidade. O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde, realizado em 2 momentos da história do país, em 2010 e em 2016, a publicação. A pesquisa se chama Pesquisa Nacional do Aborto. Cobriu o Brasil urbano, 83% da população. 17% das mulheres não alfabetizadas não responderam ao inquérito. E isso significa que os dados que eu passo a apresentar podem ter subnotificação, dado que as mulheres mais fragilizadas são aquelas do ambiente rural e pouco escolarizadas. A população coletada foi entre 18 e 39 anos. Segunda ressalva, nós podemos ainda ter maior número de mulheres que fizeram aborto se nós ampliarmos para as adolescentes e para as mulheres no final do seu pico da sua idade reprodutiva, aos 49 anos. A coleta de dados foi feita apenas por mulheres, entrevistando mulheres. Nós nunca tivemos um desenho metodológico como essa. Nós cobrimos residências e usamos uma técnica chamada técnica de urna. Uma urna semelhante àquela em que se faziam votações eleitorais no passado. É uma urna secreta em que a mulher recebia uma cédula com 5 perguntas, cuja cédula era anônima e que havia um pareamento com o questionário. Ela respondia esse questionário e depositava na urna. A primeira pergunta, se ela já tinha feito um aborto. Aqui é uma diferença sociológica de curso de introdução à sociologia. Não está o aborto espontâneo, porque quando as mulheres falam de aborto espontâneo, elas dizem, eu passei por um aborto. Se ela já havia feito um aborto na vida. Nós encontramos, e para quem tem dúvidas sobre a validade do estudo, ele ganha o prêmio mais importante da Organização Pan-Americana de Saúde, organismo do complexo, Organização Mundial de Saúde, de melhor estudo em saúde das Américas em 2012. 1 em cada 5 mulheres, aos 40 anos, já fez pelo menos um aborto na vida. Todos nós nessa sala conhecemos ao menos 5 mulheres de 40 anos ou mais. Eu peço que pensem nelas. Uma delas já teria passado pela cadeia. Fizeram um aborto quando muito jovens. O pico etário é entre 20 e 24 anos. Ela é uma mulher que hoje tem filhos, sabe o significado e a seriedade da maternidade. É alguém que aborta porque vive o cuidado maternal e se vê diante de um imperativo de não ser capaz, por diversas razões, de levar adiante uma gestação. Essa multidão de mulheres pode ser descrito por números e todos significam o mesmo, mas eles vão tocar cada um dos senhores de uma maneira diferente. É uma mulher por minuto. 503 mil mulheres, o nosso sistema prisional. 4 milhões e 300 mil mulheres entre 18 e 39 anos neste momento no país. A depender de como apresentemos os números, eles parecem menores ou maiores, mais difíceis ou mais simples de entendê-los. O mais importante é pensar nessa mulher. E para aqueles que não têm criatividade, porque disseram que nunca viram essa mulher, que nunca viram uma mulher que morreu, ou que na sua experiência profissional apenas viram uma ou outra, eu vou novamente lembrar de Ingriane Barbosa. Essa mulher comum, as nossas mães, as nossas avós, as nossas irmãs, as nossas filhas, ou as senhoras mesmas. 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos. Nós as conhecemos na casa ou na comunidade, aos domingos, na igreja ou no culto. Ela professa religiões. 56% delas é católica, 25% evangélica. Ela é a mulher comum brasileira. Esse número é diferente daquele apresentado pelo Ministério da Saúde, pelo qual apresenta outra metodologia de coleta, em que diz 1 milhão de abortos por ano. Aqui já foi explicado como é feito o cálculo do Ministério da Saúde, que é baseado em número de curetagens aplicado um fator de correção. Eu não vou me deter nesse dado. Eu quero lembrar Ingriane Barbosa. Ela foi a mais recente que nós vimos o rosto. Ela é uma jovem mulher negra, trabalhadora doméstica do interior do Rio de Janeiro. Ela morreu com talo de mamona no útero. É mãe de 3 filhos e, ao que se sabe, já tinha feito um aborto.
Se assim foi, se essa história é verdadeira, nós perdemos, como Estado, uma oportunidade de prevenir o segundo aborto e, certamente, de ter Ingriane viva. É na rota crítica de cuidados a uma mulher que faz aborto que podemos e devemos apresentar medidas de prevenção. Investigamos se ela sofre violência. Por que o método que ela faz uso falhou? O que pode ser feito para melhor protegê-la à saúde? É a criminalização do aborto, que matou Ingriane e deixou seus filhos órfãos. Se todas as mulheres que fizeram aborto estivessem na prisão hoje, ou já tivessem passado por ela, nós teríamos um contingente de 4.700.000 mulheres, pelo menos 5 vezes o sistema prisional, já o quarto do mundo. Então, me parece que a pergunta é por que tão pouca razoabilidade nessa conversa? Porque aborto não é matéria de prisão, mas é de cuidado, de proteção e prevenção. Há algo de intrigante ao falar de prisão e saúde em aborto. A abstração dos números esconde que, apesar de o aborto ser um evento comum à vida das mulheres, há uma distribuição desigual do risco com a maior concentração entre as mulheres mais jovens, mais pobres, nortistas e nordestinas, negras e indígenas. Novamente, aí está a Ingriane, e eu faço questão de pedir que lembrem, para aqueles que nunca viram o racismo como parte da criminalização do aborto, que nunca viram o racismo como uma das causas de morte, morbidade materna, que guardem a foto de Ingriane, recolham um talo de mamona e façam um porta-retrato na sua casa. Porque, a partir daí, nunca mais vão esquecer. Como eu não consigo esquecer a foto de Ingriane. Não são as mulheres dessa sala de audiências as que correm o risco de morte ou de prisão. Nem as mulheres dos homens bem-intencionados que vieram aqui falar em nome da vida ou em nome da dignidade das mulheres. São aquelas mulheres que enfrentam o aborto como uma desproteção integral do Estado brasileiro aos seus direitos fundamentais. Quanto maior a escolaridade da mulher, menor a taxa de abortos, que é um indicativo de como renda e informação são instrumentos eficientes para prevenir o aborto e a gravidade das suas consequências na clandestinidade. Mas se é crime, senhora ministra, como que as mulheres fazem aborto? Metade delas fez uso de medicamentos. Pela Pesquisa Nacional de Aborto, eu não sei dizer que medicamento é este. Outros estudos indicam que é o misoprostol, conhecido pelas mulheres como Citotec. Metade delas fez uso de outros métodos que nós desconhecemos, talvez talo de mamona, talvez ervas, talvez clínicas clandestinas. Quanto mais vulnerável a mulher, maiores os riscos. É o talo de mamona que matou Ingriane. Do total de mulheres que fez aborto, metade dela precisou ficar internada. Anualmente, são algo em torno, em dados do SUS, 250.000 mulheres, um número semelhante ao registrado, eu digo, pelo SUS. Há, portanto, e aqui eu começo a encerrar, um desconcerto para o sistema de saúde, para a vida dessas mulheres, para o cuidado dos filhos que ficam à espera da mãe com um sofrimento tão assustador como esse. E por que essas mulheres fazem aborto? Eu não sei dar essa resposta com a Pesquisa Nacional do Aborto. Sabemos porque ouvimos as mulheres como mulheres. Aborto é algo que toda mulher sabe como fazer e sabe como cuidar de outra mulher. É parte da cultura feminina do Brasil. Sabemos porque precisamos, porque é certo para a vida em determinado momento, porque é uma necessidade de saúde, porque as mulheres sofrem violência. Não deve haver discussão sobre a razoabilidade das razões de uma mulher ter o direito de abortar até a 12ª semana, assim como não deve haver discussão sobre a decisão de uma mulher vítima de estupro resolver manter a sua gestação, se essa for a sua vontade ou sua profissão de fé. Este é o Estado democrático que buscamos e a ADPF 442, apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, provoca a pergunta correta. Como manter esse grave quadro de violação de direitos constitucionais, quando 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já fez pelo menos um aborto?
Ela o fez em situação de clandestinidade e pede a esta Corte que ouça as consequências de seu desamparo. Muito obrigada.